começar, então, a correção do exercício 1, da construção do gráfico de Gantt, utilizando a rede PERT-CPM também. A rede de ligações e a técnica do caminho crítico. Para essa atividade, nós temos esse exemplo aí. As tarefas A, B, C, D, E, F, 6 tarefas. Aqui a descrição das tarefas. Aqui as tarefas dependentes, conforme a explicação no vídeo 1, né? São aquelas tarefas que dependem de tarefas anteriores prontas para que eu possa realizá-las. Aqui o tempo de duração de cada tarefa. Lembrando que somando o tempo de duração de cada tarefa, isso não reflete o tempo total do projeto. Por quê? Justamente porque nessa atividade eu tenho tarefas que são dependentes de outras. Tarefa A: retirar a placa, proteções e esgotar o óleo. É outro exemplo, turma, tá? De uma área de manutenção, por exemplo, no qual nós podemos atuar como assistentes e analisando a sequência das atividades, para poder padronizar, para poder também realizar a tomada dos tempos e identificar aí o cronograma de atividades. É dessa forma, então, que podemos atuar. Retirar a placa, proteções e esgotar o óleo, é a atividade A. Não tem nenhuma atividade anterior a essa, duração de 1 hora. A atividade B: retirar a árvore e transportá-la. A atividade B é uma atividade dependente, ela depende da atividade A. A atividade A precede a B. Então, é uma atividade dependente. Eu não consigo realizar a atividade B sem que a atividade A esteja pronta. Retirar a árvore e transportá-la. Para fazer isso, primeiro tem que retirar a placa, proteções e esgotar o óleo. Atividade C: lavar o cabeçote. Ela é dependente também somente da atividade A. Olha só, então a atividade B e a atividade C eu posso começar simultaneamente. Lógico, turma, que esses procedimentos dependem também de um estudo e da quantidade de pessoas da equipe que você tem trabalhando. Tá? Mas ainda assim, pode ser que uma pessoa consiga retirar a placa, colocar o óleo para esgotar e, na sequência, depois de ter feito essa atividade, transporta e coloca o cabeçote para lavar, né? Praticamente ao mesmo tempo. Atividade D: trocar rolamentos. Depende da atividade B. Não depende da atividade A e nem da atividade C. Atividade E: trocar reparo da bomba. Depende da atividade B e da atividade C prontas. Depende de 2 atividades prontas. Duração de 2 horas. E a atividade F: lubrificação, montar, abastecer e testar o conjunto. Depende da atividade D e da atividade E. Então, depende de 2 atividades simultaneamente. Para chegar a essa conclusão, turma, alguém foi realizando as atividades, provavelmente junto com outra pessoa, e anotando a sequência de montagem. Pode ser feito sozinho também, é lógico, mas o ideal é que, se você tiver um apoio, uma equipe para pensar junto com você, você consegue a melhor sequência do seu projeto. E principalmente identificar as atividades que dependem, tá, uma da outra. Vou diminuir um pouquinho aqui a tela. Então, vamos partir para a nossa rede. Nossa rede de ligações. Lá no material de vocês tem o significado aí da rede PERT, né? Que são as ligações das atividades. Como essas atividades elas se relacionam?
E eu comentei com vocês que eu vou utilizar essa simbologia aqui. Tem várias maneiras de fazer, tá, turma? Inclusive manuscrito, mas lembrando que nós partimos direto para a prática do Excel. Então, para toda atividade A, eu tenho uma primeira data para iniciar, tá aqui, uma primeira data para finalizar, uma última data para iniciar e uma última data para terminar. Então, aqui, ó, primeira data para finalizar, vou colocar primeira data para terminar, para ficar igualzinho aqui. Ó. Primeira data para eu iniciar uma atividade, uma última data para eu iniciar a atividade, primeira data para terminar e uma última data para finalizar. Então, nessa simbologia aqui, eu coloquei aqui no centro também a folga, que significa se essa atividade eu vou colocar aqui, vamos começar com a atividade A, se essa atividade pode atrasar ou não. Sempre eu começo, turma, com esse quadradinho aqui, escrito início, para que eu consiga organizar a minha rede PERT. Vou utilizar as setas, vou colocar essa seta aqui. Então, turma, vamos olhar sempre para a nossa tabela de informações das atividades. Então, eu começo com a atividade A, retirar a placa de proteções e esgotar o óleo. Está aqui, ó. Anotei, atividade A. Qual é a primeira data para iniciar a atividade A? Como eu expliquei no primeiro vídeo, eu vou começar sempre com o tempo zero, né? Então, eu iniciei no tempo zero e vou olhar o tempo de duração. A duração eu vou anotar aqui, ó. Então, 1 hora, né? Vou escrever aqui duração, só para que eu tenha todas as informações. De duração, como está tempo ali. Isso aí, tempo. Então, a atividade A tem a previsão aí de 1 hora. E qual é a primeira data para terminar, então? Olha só, sempre eu vou somar, viu, turma? O que eu tenho aqui, a primeira data para iniciar, mais o tempo de duração. Primeira data para terminar, 1 hora. Mas o que é essa 1 hora, professor? Ao final de 1 hora completa. Eu completei 1 hora para terminar a atividade A. Tá bom? Vamos partir para a atividade. Deixa eu ver, eu vou deixar esse quadrinho branco aqui, turma. Aí eu vou copiando. A próxima atividade, turma, é a B. A atividade B é uma atividade dependente da atividade A. Então, eu vou anotar aqui, ó, atividade B. É uma atividade dependente, ó, da atividade A. Ela depende da atividade A para iniciar. Quando eu inicio a atividade B? Ó, quando termina a atividade A. Então, aqui, ó, no término, é quando finalizou essa 1 hora. A atividade B finalizou essa 1 hora da atividade A, eu começo a atividade B no final dessa 1 hora. Qual é o tempo de duração da atividade B? Vamos olhar aqui. 3 horas. Qual é a primeira data para terminar? Presta atenção, turma. Eu vou somar esse tempo aqui, mais 3 horas. Soma 1 hora mais 3 horas. 4 horas. Então, o tempo que eu vou terminar a atividade B é o final de 4 horas. Eu começo aqui, ó, quando finaliza essa 1 hora, vou consumir 3 horas no final de 4 horas, né, da hora 4, e isso nós conseguimos enxergar melhor no cronograma, que eu vou fazer aqui do lado, no gráfico de Gantt. Ao final de 4 horas eu finalizo a atividade B. Vamos para a atividade C. A atividade C, turma, ela é dependente da atividade A. Então, eu não posso colocar
a minha simbologia da rede da atividade C aqui na frente da B. Tá? Poder até posso, turma, mas só que vai ficar meio bagunçado. Então, você mesmo organiza aí. Se a atividade C é dependente da A, eu posso colocar aqui embaixo. Ó, porque a ligação da A vai vir aqui para C. A atividade C não depende da B. Então, vamos lá. Ela aqui. Atividade C. Pronto. Atividade C dependente da atividade A. Quando eu inicio a atividade C, olha aqui, turma, olha para cá, ó. Vou colocar aqui. Quando finaliza a atividade A. Qual é o tempo de duração da atividade C? 2 horas. Qual é a primeira data para terminar a atividade C? Somo essa primeira hora mais a segunda hora. Tá aí, final da terceira hora. Olha só, as duas podem começar simultâneas, mas essa termina na hora 3 e esse na hora 4. Vamos para a atividade D, que é dependente somente da B. Vou colar aqui. Atividade D. Atividade dependente atividade D dependente da atividade B, somente da B. Quando que eu inicio a atividade D? Assim que finalizar a nossa atividade B. Tempo de duração. Vamos ver aqui. 3 horas. 4 horas. Mais 3 horas. Vocês estão percebendo, turma? Então, na ida da montagem da minha rede PERT, eu preencho a parte de cima, as primeiras datas para terminar, para iniciar e para terminar. No retorno, eu preencho as últimas datas para iniciar e para terminar, justamente para encontrar as folgas. Tá? Quando eu estou indo, eu vou encontrar a duração total do projeto. Quando eu estou retornando, eu encontro as folgas. Vamos para a atividade E, que é dependente da B e da C. A atividade E, turma, depende da B e depende da C. Eu vou colocar ele aqui, então. Atividade E. Olha só, a atividade E depende da atividade B e da atividade C. Olhando aqui, ó, da B e da C. Aí é aquela questão, turma. Eu tenho uma atividade que depende de 2 atividades. Olha só, para fazer a atividade E, eu preciso que a B e a C estejam prontas. A B eu termino no tempo 4 e a C eu termino no tempo 3. Quando eu devo iniciar? Qual é a primeira data de início, então, da atividade E? Conforme a explicação do primeiro vídeo, eu vou olhar as 2 atividades precedentes e vou pegar aquela que tem o maior tempo. Ó. Porque eu não consigo começar a atividade E na hora 3. Porque a atividade 4 não completou ainda. Então, eu vou pegar a maior data. Tá? Vou pegar o maior tempo
Então, a atividade E eu só consigo iniciar após a hora 4 e também se as duas atividades estiverem prontas. Tá? Atividade B e atividade C. Tempo de duração da atividade E, 2 horas. 4 mais 2 horas igual a 6 horas. Vamos para a última atividade F, que depende da D e da E. Diminuir um pouquinho aqui a tela. A nossa atividade, então, F. A atividade F aqui. Atividade F. É uma atividade dependente da atividade D e E. Vou pegar uma... Atividade F depende da D e da E. Quando eu posso iniciar a minha atividade F? Vou olhar as duas precedentes, vou pegar aquela que tem o maior tempo. Tempo de duração da atividade F, 4 horas. 7, 4. E aqui eu finalizo, turma. Parte do meu estudo da minha rede. Não completei tudo ainda, agora eu preciso retornar. Vou tirar essas duas colunas aqui. Então, quando eu cheguei nesse final, turma, eu consigo estimar o tempo de duração desse projeto. 11 horas, né? Então, esse é o tempo total, 11 horas. Somando aqui, turma, os tempos na sequência, então, vamos supor, se essas atividades aqui não tivessem nenhuma atividade dependente, ou melhor, se todas as atividades fossem dependentes, uma dependendo que a anterior fosse pronta, então você teria realmente que somar todos os tempos, tá? E uma pessoa só realizando a atividade. Mas eu tenho atividades aqui que não são dependentes umas das outras, né? Por exemplo, a atividade D não depende da atividade B. Então, tem atividades que eu posso começar simultâneo. Então, se todas as atividades fossem independentes umas das outras na sequência, então você teria que somar todo o tempo. Mas, na maioria dos projetos, tem atividades que uma outra atividade que não depende. Então, o tempo real de duração, ele deve ser calculado utilizando essa técnica. Olha só, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se você somar aqui, tá? Não é para fazer isso, é somente um comparativo. Eu posso me equivocar e achar que essa manutenção deve durar uma estimativa de 15 horas. Tá? Mas como eu tenho a tomada de tempo de cada atividade, eu tenho também as atividades que são dependentes, que podem ser, e outras que não são dependentes, outras que não são dependentes, eu posso começar simultâneo. Então, eu vou verificar que, na verdade, esse projeto,
e é uma estimativa de tempo, tá, turma? Se tudo correr certinho, não tiver nenhum imprevisto, ele deverá durar 11 horas. Ótimo. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, turma. Eu já tenho o quadro de informações prontos aqui. A explicação desse quadro aqui está no vídeo 1. É só dar uma olhadinha lá nele. O que nós temos aqui? É só um quadro informativo das primeiras, atividade. Então, atividade A, B, C, D, E, F. Primeira data de início. Então, e a última data de início, primeira data de término, última data de término, folga e a duração. Então, a atividade A, eu tenho todas as informações nessa tabela. Primeira data para iniciar. Olha aqui a primeira data para iniciar, 0. Última data para iniciar, 1. Primeira data para terminar, 0. E assim sucessivamente. Beleza. Mas agora eu não terminei ainda aqui a minha rede PERT. Na verdade, esse quadro deveria ter mostrado ele depois. Eu me adiantei. Agora vamos retornar para identificar qual atividade é uma atividade que faz parte do caminho crítico, do CPM. Vou colocar aqui C. Método do caminho crítico. Quais atividades que eu não posso atrasar, senão ela interfere no tempo final do projeto? Tá? Então, como eu faço isso? Turma, eu começo por aqui, na última data de término. Qual o valor que eu sempre vou colocar aqui? Turma, inclusive eu posso ter atividade F, outras atividades aqui, ligando direto para o fim. E todas elas eu vou pegar o tempo total de duração do projeto. Tá? E vou anotar aqui, 11 horas. 11 horas, vou fazer esse cálculo. 11 menos o tempo de duração. 7. E agora? Como que eu vou descobrir? Anotei aqui, folga, né? Se essa atividade faz parte do caminho crítico ou não, se eu tenho a possibilidade de ter um atraso e ainda assim não interferir no tempo total do projeto. Eu vou pegar aqui a data, primeira data de início, menos a primeira data, a última data de início. Deu 0, não tem folga. Já identifiquei que essa atividade F faz parte do caminho crítico. Eu vou agora, turma, eu vou pegar a atividade E. Qual a última data para terminar a atividade E? Eu vou pegar a última data de início da atividade posterior. Tá? Então, qual o valor que eu vou colocar aqui? Eu vou olhar para a atividade 7, para a atividade F, vou colocar 7 aqui. Sempre fazendo esse movimento, viu, turma? O valor aqui, que eu vou encontrar na última data de início da atividade E, 7 menos 2, 5. Vou dar uma olhada na outra planilha aqui. Fazendo uma correção aqui. Então, para encontrar aqui a folga, eu vou
pegar a última data de início menos a primeira data de início. Aqui vai dar 0 mesmo, tá? 5, então, agora na atividade E, eu tenho o tempo 7 aqui, já nós vamos pegar a última data de início da atividade posterior, 7 menos 2, menos 2, 5. Vamos identificar se existe folga ou não nessa atividade E. Então, a última data de início menos a primeira data de início. Então, eu identifiquei aqui 1, né? Tem 1 hora de folga nessa atividade E. Isso significa que essa atividade E, ela tem a possibilidade de iniciar com 1 hora de atraso. Nós vamos ver isso no gráfico, tá? Vamos retornar aqui, então. Então, eu estou fazendo a atividade E, vamos fazer a atividade C agora. Porque a atividade C a atividade E é dependente da atividade C. O valor que eu vou colocar aqui na última data de término da C é a última data de início da atividade E. 5. A última data de início da atividade C. 5. Menos o tempo. 2. 3. Vamos identificar se tem folga. Última data de início menos primeira data de início. 2. Olha só, não dá para partir da atividade C para a atividade A, porque a atividade A, ela ramifica para duas atividades à frente aqui, né? A atividade C é dependente da A, a atividade B também. Eu tenho que fazer a atividade B e a C para conseguir identificar qual é a última data de término da A. Então, eu vou retornar aqui agora. Para a atividade F, vamos para a atividade D. Qual é a última data de término da atividade D? Eu vou pegar aqui a última data de início da atividade F. A última data de início da atividade B é igual a 7 aqui, menos o tempo, 4. Vamos verificar se tem folga, se essa atividade pode atrasar ou não. 4. Aí. Vamos pegar agora a atividade B. Atividade B. Atividade D é dependente da B. A última data de término é igual à primeira data de início. A última data de início da D. 4. O tempo 1. Essa atividade B é uma atividade também que não tem folga. Última data de início menos a primeira data de início, 0. Agora eu consigo identificar a atividade A. A atividade A, turma, olha só. Qual é a última data de término? Eu tenho que olhar para a última atividade, para a última data de início da atividade B e para a última data de início da atividade C. Tem duas ramificações. Qual eu vou colocar aqui? Turma, lembra aqui na atividade E, quando eu estou indo para descobrir o tempo total, eu pego o maior tempo. Quando eu estou retornando, eu vou pegar o menor tempo, turma. O menor tempo. Se eu pegar o maior tempo, não vai bater 0 aqui na primeira data de início. Isso acontece quando eu tenho essa situação de duas ramificações aqui. Então, a última data de término da atividade A vai ser a
última data de início da atividade B. Eu vou olhar para a atividade B e para C, vou pegar o menor valor. E qual é a última data para iniciar a atividade A? Esse valor menos o tempo zero. Lembrando que aqui sempre vai bater zero. Está certinho. Então, a atividade A também não tem folga. Agora, todas as atividades que estão zeradas, turma, elas fazem parte do caminho crítico. Então, a atividade A, vou anotar aqui, faz parte do caminho crítico. A atividade B faz parte do caminho crítico. A atividade D e a atividade F. O que isso significa, professor? Que essas atividades eu não posso atrasar. Nenhuma delas. Eu tenho que começar no tempo previsto e terminar no tempo previsto. Começar no tempo previsto e terminar no tempo previsto. Vocês podem identificar que a primeira data de início e a última data para iniciar, elas são as mesmas nessas atividades. Ó. Então, só tem uma possibilidade. Qualquer atraso em qualquer uma dessas atividades vai aumentar 1 hora, 2 horas, 3 horas no final do projeto. Então, o projeto não durará 11 horas. Se tiver algum atraso nessas atividades, vai durar 12, 13, 14, 15 horas. Tá? A atividade C e a atividade E, elas não fazem parte do caminho crítico. Então, essas atividades têm essa quantidade de horas que é possível iniciar as atividades ó, com um certo atraso. Eu vou mudar de cor aqui. Vou demonstrar o meu caminho crítico na minha rede perto CPM também. Vou mudar aqui para essa cor. Então, mudei. Ótimo. Ah, professor, mas se eu colocar essa rede de informações aqui, lá na minha sala de reuniões, muitos não vão conseguir ou é difícil de interpretar. Por isso que nós vamos partir para o nosso gráfico de Gantt, o nosso cronograma propriamente dito. Já deixei ele pronto aqui. Então, para reforçar esse conhecimento, a explicação completa, inclusive mais pausada ainda, está no vídeo 1. Não posso apagar isso aqui. Ótimo. Para preencher o gráfico de Gantt, turma, eu olho para a tabela, olho também para a rede de ligações. Tá? Então, em projetos mais simples ou menores, pode ser que eu consiga, olhando a tabela, jogando as informações direto para o gráfico de Gantt. Mas em projetos maiores, eu vou precisar olhar para a rede perto CPM, lembrando que essas atividades eu posso utilizar software, o MS Project, mas não adianta nada se eu não sei, se eu não conheço a teoria, se eu não sei como os lançamentos são realizados. Tá? Então aqui, turma, eu coloquei hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, hora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 horas aqui que eu coloquei no total. Tá? Mas eu poderia começar esse cronograma, turma, realizando uma marcação. Quando começa a manutenção? O horário que começa. Né? Então, 8 horas da manhã, ao final, né, de 8 horas da manhã. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá? Fazendo aí a 12 horas. Vamos identificar, então, a atividade A. A atividade A, turma, olha só, ela está zerada aqui, não tem folga, ela faz parte do caminho crítico. Então, eu já vou deixar com uma cor diferente as atividades que fazem parte do caminho crítico. Por quê? Para sinalizar no meu cronograma, quem estiver realizando essas atividades, não é permitido o atraso. Tem
que cumprir o tempo que foi estimado. Lembrando novamente que nesse cronograma, nesse gráfico de Gantt, eu posso ter uma coluna, uma linha aqui para o realizado e uma linha para o estimado. Aqui nós vamos colocar somente aquilo que foi estimado. Então, atividade A. Qual o tempo de duração da atividade A? Ó, completou 1 hora de realização, eu finalizo a atividade A. Vou colocar uma cor aqui amarelinha. Fixar aqui. Vamos para a atividade B, que depende da atividade A. Atividade B, eu posso começar aqui na hora 1? Não posso. Tem que esperar a atividade A terminar para começar a atividade B. A atividade C é uma atividade dependente da atividade A. A atividade B, turma, ela dura 3 horas. Ó. O professor já estava engolindo barriga aqui. 3 horas. Tá vendo? Finalizou a atividade 1, eu trabalho 3 horas. Lá na hora 4, eu estou terminando. Então, é essa a relação que tem com a rede, com a tabela aqui. A atividade C só depende da A. Então, quando termina a atividade A, eu posso começar a atividade C. Duração, 2 horas. Aí a atividade C, ó, 2 horas de duração. A atividade D, eu só inicio quando a atividade B estiver pronta. É uma atividade dependente da atividade B. A atividade B aqui, eu só posso começar a atividade D, então, ao final dessa hora 4. Olha que atividade D. Tem a duração de 3 horas. Ó, ao final da hora 7. Atividade E depende da B e da C pronta. Atividade E depende da B, aqui é a B e a C. Eu não consigo começar a atividade E aqui, porque a B ainda não terminou. Depende da B e da C. Ah, quando terminar a C eu vou começar. Negativo. Quando aquela que tem a maior duração finaliza. A atividade E, então, tem 2 horas. Duração. Está aqui a atividade E. Vamos para a atividade F, que depende da D e da E. Ó, atividade D e da E. Depende dessas duas. A atividade D, que tem a maior duração. Então, aqui na hora 8, ao final da hora 7, iniciando a hora 8, eu começo a atividade F, que tem duração de 4 horas. Olha só. Qual é o tempo total estimado para essa manutenção ou para esse pequeno projeto? 11 horas. Bem, turma, então essa é a sequência completa de raciocínio. Tá? Eu poderia explicar para vocês somente a rede PERT. Tá? Agora vamos fazer o gráfico de Gantt, simplesmente jogando direto a atividade. Mas o que nós estamos vendo aqui é a relação dessas duas ferramentas aí. Tá? Tanto a rede PERT-CPM para estimar o tempo total de um projeto, de uma sequência de atividades que você relacionou, as dependentes e aquelas que não são dependentes, encontrar as atividades que fazem parte de um caminho crítico, ou seja, as atividades que são críticas, que você não pode se dar ao luxo de atrasar, colocar isso num gráfico chamado gráfico de Gantt, né, para que você e sua equipe possa controlar os tempos de cada atividade. Então, o cronograma é o cruzamento das atividades com o tempo de duração de cada atividade. Tá? Então, essa é a maneira profissional de se realizar o planejamento para a construção do seu cronograma. Espero que essa explicação tenha sido clara e vamos para a correção do exercício 2.